Muitos de nós desenhistas adquirimos o gosto por desenho através de personagens de quadrinhos, filmes, séries, animes e etc. E às vezes passamos a maior parte do nosso tempo desenhando apenas brothers, enfim, aprendendo a encher eles de músculos e veias e tanquinhos e tudo mais. Mas isso meio que gera uma lacuna no nosso aprendizado, fazendo com que a gente não tenha o costume de desenhar mulheres. Mas não se preocupe, porque você caiu no vídeo definitivo de anatomia feminina. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje, nesse vídeo, depois da vinheta. Eu resolvi separar esse vídeo em 5 partes. E para começar, a gente vai falar sobre as formas básicas. E por que eu vou falar sobre formas básicas? Bom, na anatomia feminina e masculina, a gente vai sempre utilizar círculos e cilindros e blá blá blá, mas isso daí a gente já sabe. Só que existem duas formas que são geralmente mais relacionadas ou a um ou a outro, e isso a gente vai perceber de forma muito frequente no desenho. No caso da anatomia feminina, eu me refiro especificamente ao triângulo. Se a gente olhar esses modelos e esses rascunhos dos personagens que você está vendo agora, você vai perceber que existe um certo padrão nesses desenhos. Na anatomia feminina, a gente consegue identificar triângulos nos troncos das personagens e subtriângulos também nos outros membros superiores e inferiores. Assim como nos personagens masculinos, a gente vai ter uma tendência de enxergar um quadrado aqui ou ali em algumas partes específicas do desenho. E é claro que isso daqui não é uma regra escrita numa pedra, mas é um bom ponto de partida para a gente saber como representar esses dois tipos diferentes de anatomia. A gente pode perceber que isso está presente inclusive em modelos reais, imagens de pessoas onde a gente consegue com muita facilidade identificar esses triângulos e a partir deles desenvolver um desenho. Então mantenha em mente que os triângulos são essenciais para a gente poder entender melhor como que funciona a anatomia feminina no desenho. E um exemplo que eu sempre gosto de trazer aqui é o do Bruce Timm, porque lá atrás o Bruce Timm já tinha percebido e já tinha deixado muito claro no traço dele que os triângulos estariam sempre presentes quando a gente estivesse falando de anatomia feminina. E a gente consegue perceber claramente a diferença entre os personagens masculinos e femininos no traço do Bruce Timm, quando os masculinos têm sempre esses quadrados. Só relembrando, as formas básicas para a gente poder entender esse tipo de desenho geralmente começam no triângulo, que pode ser geralmente um triângulo de cima para baixo e um triângulo de baixo para cima se entrelaçando e assim formando uma espécie de infinito, uma ampulheta, um número 8, enfim, seja lá como você quiser chamar, essa é uma boa forma para a gente poder facilitar a nossa vida na hora de desenhar. E agora vamos aprender na prática como que a gente faz o desenho de um corpo feminino de frente. Então vamos começar com o desenho de frente. Primeiro a gente traça o rosto do personagem e aí vamos fazer a parte mais difícil geralmente, que é a parte do tronco. Como eu já disse antes, a gente pode utilizar um V normal e um V de cabeça para baixo, entrelaçar esses dois e gerar justamente esse efeito da cintura, esse zigue-zague, que é justamente o catch da questão, é justamente a parte mais principal da anatomia, pelo menos na parte superior. E de forma bem simplificada, a gente pode colocar aqui também mais uma espécie de V, entre aspas, para fazer a região dos seios. Para fazer a perna, a gente vai utilizar de novo essa questão do zigue-zague, a gente pode interpretar isso como uma espécie de S, então a gente primeiro salta ali na parte das coxas, vai um pouco ali mais interno na parte do joelho e depois sai mais um pouco ali na parte da batata da perna. Para fazer os braços, não tem muito segredo, é na verdade muito parecido com os braços masculinos. Dependendo da anatomia da sua personagem específica, vai ser um pouco mais fino, um pouco mais grosso, um pouco mais musculoso, enfim, isso já vai depender mais da personagem. Mas, no geral, é assim que a gente desenvolve a anatomia, pelo menos de frente, parada, estática de uma personagem feminina. E é claro, para a gente não perder a viagem, seria interessante a gente tentar imaginar como que fica essas formas se a gente rotacionar elas para o lado. Então vamos desenhar exatamente essa mesma personagem de lado para ver como é que fica. Na parte do tronco vai ser tudo praticamente igual, com a exceção de que ao invés de você fazer esse formato do V para cima e o V para baixo reto, você vai
tender eles um pouquinho para um lado, para você poder posicionar o seu tronco visto de forma de perfil. É basicamente essa a diferença que a gente vai ter, e o resto meio que você vai sentindo conforme você for desenhando como que você faz a rotação dessas formas. Agora vamos falar sobre um tema polêmico. Vamos então falar sobre o tema que o YouTube não gosta que nós falemos e que não pode ser mencionado. Vamos falar sobre seios. Banido! Você não pode falar sobre isso no YouTube! Peraí. Ah, é masculino? Ah, então tá tudo bem. Eu pensei que era feminino, então tá tudo certo, pode passar. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar sobre como desenhar isso que muita gente erra e que de vez em quando fica meio esquisito, né? Então vamos desenhar aqui um tronco, e pra gente poder entender melhor como que a gente pode posicionar os seios na anatomia feminina, a gente vai começar desenhando círculos realmente chapados, círculos realmente 2D diretamente no tronco da personagem, e aí a gente pode desenhar depois mais círculos, só que dessa vez colocar eles para o lado de fora, e depois basta você conectar um com o outro, e assim você vai ter uma coisa um pouco mais realista e um pouco mais eficiente. Basta você pensar na gravidade e com certeza você vai chegar num resultado muito melhor. É sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de desenhar seios, nós precisamos sempre ter em mente que a gravidade tende para baixo e não para cima. Então isso é muito importante, porque muitos desenhos que a gente faz sem estar levando isso em consideração acabam ficando meio esquisitos, né? Então é sempre bom a gente também lembrar que não existe apenas um tipo de seio, e assim como nos personagens masculinos a gente tem muitas diferenças de tamanhos e de formatos e de tudo, nos femininos a gente tem também. Então vamos sempre deixar esse ponto em mente na hora de fazer esses desenhos. A gravidade, ela é sua amiga e ela quer apenas fazer o seu desenho ficar melhor. Na parte 3, vamos falar então sobre diferentes corpos femininos, até porque a anatomia feminina, assim como a masculina, ela não é singular e ela não é apenas feita de um padrão que vem já pré-estabelecido na nossa cabeça. É preciso a gente saber como trabalhar com personagens diferentes e variados. E eu não tô falando aqui só de variação de massa corporal, estou falando de variação de altura, de idade e de praticamente todos os aspectos que podem contribuir para você ter um personagem diferente de outro. Então é sempre bom a gente testar, fazer algumas coisas diferentes aqui, tentar talvez fazer uma personagem um pouco mais bodybuilder, uma She-Hulk da vida, fazer uma personagem um pouco mais magricela e tentar representar isso no seu desenho de uma forma que pareça real e que não fique, sei lá, esquisito. Tenta desenhar personagens fora daquilo que você já está acostumado a desenhar, porque eu tenho certeza que isso vai enriquecer e muito a sua biblioteca visual e fazer com que o seu character design seja muito mais consolidado. E como que a gente faz isso? É muito simples, basta você aumentar e diminuir a distância entre esse tronco e fazer com que você possa criar diferentes espessuras e diferentes formatos utilizando apenas a espessura do tronco. E como eu disse, a variação não está apenas na massa corporal dos personagens, mas também está na idade. Então, evidentemente, você vai precisar desenhar personagens em algum momento em diferentes idades, em diferentes estágios da vida. E testar isso é muito divertido porque faz a gente fugir da zona de conforto e enriquece também ali o nosso vocabulário desenhístico. Então, tenta desenhar aquela véia que você viu na rua quando você foi comprar pão. Tenta desenhar ela para entender melhor como que uma anatomia fora do que você está acostumado a desenhar funciona. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma avó, uma tia, ou pelo menos conhece alguém que possa utilizar como referência nesse momento para poder desenhar e tentar aprender um pouquinho mais sobre anatomia. 4. Diferentes poses. Bom, até aqui a gente basicamente só desenhou personagens de frente, parado e com pouca variação entre os movimentos do corpo. Mas chegou o momento mais legal do vídeo, que é o momento da gente pegar esses personagens com diferentes corpos e colocar eles em diferentes poses. É agora que a gente vai adicionar movimento no nosso desenho. E é claro que você já sabe, eu vou falar sobre o Quick Poses. É uma ferramenta que eu já falei aqui várias vezes e que não sou, mas poderia ser patrocinado por ela, de tanto que a gente já falou aqui no canal. Lá você vai encontrar várias imagens de referência para você praticar o desenho de poses, que obviamente eu não posso mostrar aqui porque muitas delas são nudes, mas você também pode procurar esse tipo de coisa no YouTube e lá você vai achar vários vídeos de prática de desenho gestual, onde você pode fazer dentro de um determinado
determinado tempo ali, você pode colocar 2, 3, 4 minutos e aí você só vai ter esse tempo para desenhar essas poses. E tem até vídeos de canais fazendo isso também na prática e você pode fazer junto com eles, acompanhar esse processo e melhorar também o seu vocabulário no desenho e na anatomia. Poses em perspectiva é o nosso tema final e agora que a gente já consegue tanto posicionar essas personagens em diferentes poses e movimentos e diferentes corpos, falta a gente colocar um pouquinho de perspectiva e um pouquinho de distorção no ângulo que a gente está fazendo as coisas. É muito comum, quando a gente está desenhando, sempre fazer o personagem de frente, parada, estática, como se fosse uma modelo num estúdio tirando uma foto para uma capa de revista. Mas a verdade é que quando a gente adiciona só um pouquinho de perspectiva nos nossos desenhos, isso por si só já faz uma baita diferença. E é claro que isso não é necessariamente um assunto de anatomia, mas para melhorar as suas poses, vai dar uma baita diferença. Então, ao invés de fazer essa personagem sempre de frente, sempre paradona, sempre estática, tenta mudar o ângulo de visão do espectador e colocar isso de uma forma que fique um pouquinho mais variada, um pouquinho mais arrojada. Tenha um pouco de coragem na hora de posicionar seus personagens. E eu tô dizendo isso porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito mais confortável a gente sempre desenhar o personagem de frente porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas vai por mim, vale a pena aprender um básico de perspectiva para personagens. Faz uma grande diferença. Lembra também que dá para desenhar personagens usando perspectiva com uma box de perspectiva deitados na horizontal. Não existe só o desenho de perspectiva distorcendo de forma vertical para cima e para baixo. Tenta usar a linha do horizonte ao seu favor para poder posicionar uma pose que, bom, por si só já é interessante, o movimento já funciona, mas que se você adicionar um pouquinho de perspectiva, vai dar um tchan naquele desenho e vai tornar ele muito melhor do que ele poderia ser. Esse então é o nosso resultado. Eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Se ainda ficou alguma coisa assim que você não entendeu muito bem, fica à vontade para deixar nos comentários, quem sabe eu não possa responder ou até mesmo transformar em um vídeo futuro para este canal. De qualquer forma, não esquece de deixar o gostei e se você de fato gostou desse vídeo, deixe um comentário, qualquer sugestão que eu possa transformar em um vídeo futuro. Eu fico por aqui, vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!